estrelas a subir, como feliz no viver. Uma casa branquinha, orvalhada de luar, uma rede de espuma, trabalhada pelo mar, uma fonte de pedra, um barquinho a passar, uma tarde de toiros com foguetes no ar, uma cara bonita passa agora por mim, bordado de sonho dos Açores, cheia de fé e amor, nos Açores que tem terna benção do Senhor, nasceu meu pai e mãe, eu e o meu amor, uma fonte de pedra, um barquinho a passar, uma tarde de toiros com foguetes no ar, uma casa dos Açores são assim. Uma fonte de pedra, um barquinho a passar, uma tarde de toiros com foguetes no ar, uma cara bonita passa agora por mim, bordado de sonhos, os Açores são assim. As nossas mais cordiais saudações a todos os que veem este vídeo através do YouTube e não só. Nós, a delegação do canal Ilha 3, veio fazer uma visita a uma pessoa bem conhecida da nossa comunidade, muito conhecida mesmo, que hoje vai ter uma conversa connosco, porque isto trata-se de uma conversa entre imigrantes. É um imigrante a falar com outro imigrante. Ok. Senhor Isalino dos Santos, fale de si. Quem é o senhor? Isalino dos Santos. Nasceu onde? Na freguesia de Porto Judeu, no lugar do Refúgio, no dia 7 de agosto de 1934. Está com? Completei agora no dia 7 de agosto 86 anos. Idade linda. Quem é que vai lá chegar? As pernas não estão lindas, infelizmente. Infelizmente. Yeah. Senhor Isalino, o senhor nasceu no Porto Judeu. Onde é que trabalhou no Porto Judeu? No Porto Judeu, digo, na Terceira. Onde é que trabalhou? Eu vou buscar mais do princípio. Fala da sua vida. Yeah. Ok. Eu nasci no dia 7 de agosto e depois fui para a escola lá até à 4ª classe. Depois eu fui para aprender a profissão de alfaiate em Angra. Estive lá 3 anos. E depois montei a minha oficina de alfaiate no Porto Judeu, na minha casa, e quando chegou à altura de ir para a tropa, eu fui sentar à praça, bem contra a minha vontade, mas fui sentar à praça. A minha mãe ainda chegou a pedir ao seu doutor Valadão a ver se me fazia... Se metia uma cunha. Uma cunha. O meu irmão livrou-se, mas eu não me livrei. Ele olhou para... A minha fisionomia era menos do que isto. Claro, mas ele disse à minha tia que me acompanhou, disse assim, ele perguntou-me porque é que eu sofria.
e disse que sofria do coração, que dava-me uns espasmos e tudo, e ele olha para o meu físico e disse assim, ao meu amigo, não vejo jeito nenhum, esperança nenhuma, tu te livrarás. Não, tu vais dar um bom soldado. E não me livrei, Então, tive a sorte deram-me uma especialidade, a minha especialidade foi escriturário, escrever à máquina. Então eu fui para a tropa, fui para o escriturário e fui trabalhar para o Conselho Administrativo, onde era o ponto principal do BI-17. O meu superior era o Sr. Tenente Gil, e depois tinha muitos sargentos a trabalhar ali, porque era ali é que tinha os sargentos para tudo. Para tudo. E estive lá, estava muito bem a escrever à máquina, e o Tenente Gil disse assim, tu havias estar aqui mais tempo do que o normal e concorrer para um Furriel ou um posto. Se tu completares aqui o teu tempo de tropa, tu tens a possibilidade de concorrer para ou polícia, ou o guarda fiscal, ou o farroleiro, como o meu irmão, que era o irmão dele, era na minha freguesia. E eu estava bem, deixei-me ficar. Depois eles disseram, veio os boatos, sabe como é? Veio aqueles boatos a dizer, olha, certamente que vai abrir em pouco tempo um curso para Furriel, porque já há muito tempo que não abrem. E eu fui esperando. Nunca abriram, surgiram a ideia de eu ir a Tavira tirar o curso de sargentos milicianos. Fui lá em 59 e vim para trás em 60. Completei o meu curso lá, vim para cá. Ainda antes disso eu queria dizer que eu tive a felicidade de cantar lá. Já vamos falar nessas coisas. Ok. Já vamos falar. Então eu vim para trás, ensinei uma recruta, que era obrigatório, como Furriel miliciano, e no entretanto abre um curso para Furriéis em São Miguel. E então o que eu queria era o curso da Furriel. Fui a São Miguel, passei, vim para trás. Isto foi já em 61. Vim para trás, disseram-me que eu ia ser passado disponibilidade. Eu fiz um requerimento. Enquanto eu estava em Tavira, a minha mãe recebeu uma carta da imigração, que o meu pai esteve aqui em 1921, no Isto. E foi para trás, era novo, solteiro, depois casou com a minha mãe, construí lá a nossa família, e a imigração mandou uma carta ao meu pai, não sabia que ele já tinha morrido. Ele morreu em 57, com 58 anos de idade. Morreu novo. E a carta dizia que era para saber se ele ainda queria continuar na cota, porque muitos tinham falecido, outros tinham desistido já e tudo. Queriam saber a posição dele. Exatamente. Estava a subir. A minha mãe escreve uma carta para Lisboa a contar-me esta história. O meu irmão já estava aqui em Modesto, com a sua leitariazinha. Então ela foi falar com o agente, não digo agora o nome dele, que é muito popular lá, e ele aconselhou que ela dissesse ao meu irmão para fazer carta de chamada, para ela vir, e depois fazia carta de chamada a mim, porque eu estava solteiro. Eu estava a receber abono de família no BI-17, para ela que era viúva. Eu desarranchei-me e recebi abono de família para ela. Estava com uma amparo de mãe. Uma amparo de mãe. E
me mete um requerimento para o BI-17 para vir para a América, quando veio esta informação, como amparo de mãe. Eu estava lá há 6 anos, eles estavam a chamar os da disponibilidade de todos os anos lá para trás para virem para o ultramar, e eu, há 6 anos, ninguém dava esperança de eu vir para fora. Com 6 anos, exatamente. Estavam tanta gente a vir para dentro, já estavam nas suas casas a fazer a sua vida, e eu que estava lá há 6 anos, ninguém julgava que eu pudesse ter essa sorte, mas tive. Foi mobilizado? Não. Não foi mobilizado. Não, a ordem do Exército que saiu para eu ser graduado a Ferriel, dava-me a minha saída, passar a disponibilidade para ir para os Estados Unidos como amparo de mãe. Já percebi. A gente já vai falar nos Estados Unidos. O senhor Isalino dos Santos, uma pessoa muito popular na Ilha Terceira, envolvido em comédias. Eu ainda me lembro, não sou assim muito novo, mas também não sou muito velho. Lembro do Sr. Isalino dos Santos a cantar para aquelas freguesias, naquelas a que nós chamávamos as fados e guitarradas, juntamente com o Henrique Cordeiro, com o Henrique Trelu. Exatamente. Eu não sei o último nome e costumo dizer isso, mas era conhecido como Manuel Batata. Um senhor que cantava muitas músicas mexicanas. Não sei se recorda, que era empregado na empresa. O último nome, agora não me vem a ideia. Manuel, caramba. O último nome não me recordo disso. A Ariovalda Maria, irmã do a Cidália. Cantei com ela também. A filha do Sr. Moreira. Não me lembro agora o primeiro nome dela, já estou nestas condições. Mas talvez a Fernanda Moreira, talvez sejam a filha, antes do meu tempo, talvez. Sim. Talvez. Também. O Adelino Teixeira não cantou? Não, ele já não estava. Já estava a ir para o Canadá. Estava para o Canadá, yeah. Não chegou a cantar com ele. Com ele, não. Não se lembra de mais o Guy Fernandes? O Guy Fernandes, pois não está. O Guy Fernandes também, este ainda me recordo muito bem do Guy Fernandes. O Joaquim dos Fados. O Joaquim dos Fados também ainda me lembro dele. Yeah. Portanto, o senhor corria aquelas freguesias todas? Corri. Naquele tempo? Mesmo na tropa eu recebi uma autorização especial para poder participar em espetáculos. Tinha um cartão do BI-17 para participar. E a autorização. O Sr. Isalino chegou a atuar no continente português? Só em Tavira. No tempo em que estava a ter o curso de sargento miliciano? É porque quando acaba o curso de milicianos, a malta do curso de milicianos vai ao Teatro Municipal de Tavira promover um espetáculo. E aí é quando sou integrado neste grupo? Entrei, cantei 2 canções do Luís Pissarra. Sabe porque é que o Luís Pissarra não é o que escreveu o hino do Benfica? Ela cantou. Sim, eu não sei. Mas ele é que canta. É Luís Pissarra. É para ver que eu estou mais ou menos. É sim. Ele é que canta. Eu cantei 2 dele e depois intitularam-me a mim lá o Pissarra de Açoriano. Yeah. O senhor vive no Porto Judeu, há 2 sociedades, há os ciganos e os castelhanos. Qual é o seu partido naquela altura? Faz favor de pegar naquela fotografia que está ali. Esta? Yes. Isso é a dança que deu origem à Sociedade dos Castelhanos. Foi esta dança? A Batalha da Salga. Portanto, o senhor... O meu pai emprestou o livro da Batalha da Salga. Emprestou e... Deixa-me aqui mostrar para a câmara, faz favor. E o senhor... Pode continuar. O senhor Francisco Simas, que intitula apelido Chico Louro, ele ainda veio para a América e faleceu aqui em São José, escreveu a Batalha da Salga para a dança e tinha que ter um abrião da Pereira. E no tempo as mulheres não iam para as danças. Não, maneira nenhuma. O José Gregório, que era
outra vez o pai. Outra vez o pai, a que foi o mestre da dança, a puxar de espada. E trabalhava para a gente, para o meu pai, nas terras, a ganhar o dia, e pede ao meu pai para me deixar ir na dança. Eu tinha 14 anos para ir na dança. E lá fui eu, estou ali no fundo, muito pequenino, de Barião da Pereira. E aí nasce A Sociedade dos Castelhanos, porque a gente organiza aquela dança e um outro grupo de Porto Judeu vai pedir para fazer uma dança também, e escreveram o enredo da dança, eram as ciganas. Ela era Sina. Foi por isso que ficou o título dos castelhanos. Portanto, a Sociedade dos Castelhanos era mais antiga do que os ciganos? Ou é praticamente na mesma altura que surge? Não, porque as danças foram no mesmo ano. Quer dizer, mas as sociedades em si, quando são erguidas... Iguais, pretendem ao mesmo tempo. Os castelhanos, dos ciganos, foi em cima na cruz. Lembro-me, isso aí. Que antigamente era um clube. Quem ia para o refugo, não é? Ia para o refugo. E dos castelhanos era em frente ao Império. Exatamente. Foi uma casa particular que compraram para fazer a sociedade. Porto Judeu era famoso. Pelas comédias que fazia. Porto Judeu tinha comédias porque, quer dizer, abrilhantavam aquelas festas todas. Eu era rapaz e seguias. Falou no José Gregório. Foi, sem dúvida, um bom ator. Foi. Não temos. Diziam que ele era analfabeto. Era, que eu escrevi muita coisa para ele. Ele ia ganhar o dia connosco, com o meu pai, e eu ia para a minha terra também, ou Sachar, ou whatever que eu fazia, e ele dizia, olha, escreve-me isto agora aqui, para não me esquecer. Ele criava... Ele estava a trabalhar, mas estava a imaginar, a pensar. A ver, exatamente. E pedia para escrever naquela altura, senão podia-se esquecer. E ele fez aquilo tudo, foi dessa forma, ajudado das pessoas que podiam escrever para ele. Ele aprendeu com o meu pai a assinar o seu nome, que ele não sabia... Lembro da comédia Outra Vez o Pai, aquilo qualquer coisa, outra vez o pai, pegou, quer dizer, caiu bem às pessoas, ele fazia mesmo muito bem o papel. Muito bem, muito natural. Era muito natural. Tinha um outro também, que era tinha um Miranda também. O Miranda era dos ciganos. Pronto, mas ele lembra-me. Era um artista. Também era um artista. Sim, era um artista. Agora não estava a ver de que sociedade pertencia. Temos um outro, que era o José de Mateus, que fazia com o José Gregório, fazia de pai dele. Sim. Exatamente, ele que vinha ensinar. Ele vinha abrir a porta e ele dizia, outra vez o pai. Esse José de Mateus também era um grande artista. Recordo-me disso que coisa fosse hoje. Sr. Isolim, a sua vila de Porto Judeu. Agora estou muito presunçoso. É isso que eu ia dizer, te sentes orgulhoso da freguesia do Porto Judeu, com certeza. Sim, é bom. Levada à vila. A vila. Quantas filharmónicas havia lá? Houve 3. A dos ciganos, a dos castelhanos e a da Casa do Povo. A gente eu comecei foi na Casa do Povo, com 9 anos. O que havia era a Casa do Povo. Depois, quando veio estas danças, o delegado de saúde, que tomava conta, as Casas do Povo pertencem à delegação de saúde, e resolveu e teve que fazer, expulsar a gente da Casa do Povo, não poder permanecer lá, nem espetáculos, nem nada. Para estar independente. Não era permitido. Não era permitido. A lei portuguesa de lado. E então a gente fomos ensaiar para uma casa do Sr. António Toste, no Jogo, e os ciganos foram para aquele clube que foi um clube antigamente, que foi construído como um teatrozinho, e tinha lá uma oficina de carpinteiro marceneiro, o Ilídio, o irmão José, o Francisco, eram pessoas muito boas, faziam mobílias maravilhosas. E então em cima as danças foram para lá. As danças, as filarmónicas? A filarmónica e a dança dos ciganos. E a dança dos ciganos. Ficaram lá e a gente no terreiro.
As comédias, naquela altura, tanto dos ciganos como dos castelhanos, não há distinção, o guarda-roupa era muito bonito. Bonito. E era feito aonde? Era lá ou... A senhora Maria José de Maurício fazia, e as outras senhoras que sabiam pegar numa agulha ajudavam, e assim é que se fazia. Era lá, não havia costureiras. E como é que havia... Idealizar o dinheiro. O pastel, como se costuma dizer, para comprar aquilo, que tornava dispendioso. Eles já faziam isso, era contando com a receita dos espetáculos. Os contratos que faziam para ir atuar aqui. A receita dos espetáculos, Porque antes a gente íamos a pé representar a Ribeirinha, a Vila São Sebastião. A pé? A pé. A pé. Ou então carroças. Quem tinha uma carroça... Sim, porque os transportes a motor eram poucos. Eu fui com aquela dança à Ribeirinha, porque o António Machado era da Ribeirinha, fomos ao meio da rua e viemos a pé para casa à noite Depois, como aquela dança ficou muito famosa, todas as freguesias queriam ver a dança. Eles resolveram unir a dança a um ato de variedades. Quer dizer, havia a comédia em si e depois as variedades onde entrava a dança. Não, a dança era apresentada independentemente e o pessoal já participava nas comédias e nos atos de variedades e assim construíram o grupo. E os ciganos foi da mesma forma. Da mesma forma. Yes. Sr. Isalino, o senhor está nas ilhas, conhece a sua esposa aonde? Lá. Tivemos namorados 10 anos. E ela também era de Porto Judeu, assim? Sim. A sua esposa? Ainda era minha prima. Ainda era prima, sim. Casou em que ano? Em 1956. Fica lá? Não, 1956, minto. 1966. 66. Fica lá ou resolve? Não, eu caso aqui nem Stockton. Casa aqui? Não. A minha mulher... Já estava cá? Não. Não. Eu vim em 65, em 63. Tornei-me cidadão em 68. E a minha mulher foi ao cônsul à terceira, que eu consegui uma vez por mês, aí à terceira às lajes, à base. Ele arranjou maneira de fazer um apontamento para ir a ver o cônsul, falar com o cônsul. Para arranjar um visto. Porque a minha mulher veio para... O agente disse a ela que ela que fosse ao Brasil. Porque naquele tempo os brasileiros tinham entrada livre na América e os americanos tinham entrada livre no Brasil, não precisava vistos. A minha mulher tinha lá um irmão em Copacabana, larga-se para o Brasil para depois vir do Brasil para aqui, para a gente casar. Chega lá, descobre que essa lei já tinha acabado. Teve lá 8 meses e depois foi para trás para a terceira. E então foi quando ela pensou, o agente aconselhou para ela ir falar com o cônsul. Ela disse que tinha ido do Brasil para trás, queria ir para trás para o Brasil, mas queria passar aqui pela América porque a gente tinha um tio em Caiucas, irmão da nossa mãe, tio Augusto. E ela queria visitá-lo? Queria visitá-lo, não queria que ele desse o visto. Mas a ideia... Ela teve a sorte de vir com essa ideia e ele aprovou. Deu um nó. Deu um nó. E então ela veio juntamente com o Sr. Fagundes. Lembro. Ele foi companheiro de viagem dela e veio em no dia 8 de agosto, Nossa Senhora da Conceição. Não, Conceição, 8 de dezembro. Senhora da Conceição? Dia 8 de agosto, foi Nossa Senhora da Conceição. Ela veio na companhia do Sr. Padre e foi para o Elk Grove, para a casa do... Conhece o Steve Lawrence, não? Conheço, senhor. Pois é, o pai dele é meu primo filho de irmãos. A mãe era irmã do meu pai. E
eu ainda não disse o meu princípio na América, mas vamos falar nisso. Que eu fui para o Alco Grove depois de vir da Arqueira, lá de cima para aqui. E eu fui para a casa dele, do meu primo Dolor. E então o Monsenhor, como eu vivia em Sacramento, deixou a minha esposa em casa do Dolor, que era onde eu estava a morar também, e de lá que a gente casámos no ano seguinte. Ela veio em dezembro, dia 8 de 65, e em 66, no dia 16 de abril, a gente casámos na Catedral de Stockton. E fixam residência aonde? Em Stockton. Em Stockton. Vive em Stockton, empregado em quê? Primeiro, eu andei a lavar pratos e à espera de um empregozinho. E depois havia um homem em Sacramento que era alfaiate, trabalhava na estoa do Grudins, já não me lembro o nome. E deu-me um trabalho, arranjou-me lá um trabalho, como eu era alfaiate de profissão, um trabalho lá. Mas eu queria era estar em Stockton. E o Macy's põe um anúncio no jornal que estava à procura de um alfaiate. Ele vê esse anúncio, chama para a casa do meu primo e diz que estava este anúncio assim e que era uma oportunidade para mim. Para o senhor aplicar. Eu disse a ele, mas eu não sei falar inglês, e ele sabia que eu não sabia. Ele disse, não interessa, tal dia eu vou contigo ao Macy's arranjar um emprego, ver se apanhas um emprego. Chegou lá, falou com a senhora do Mrs. Reagan, que era do Human Research, e disse assim, este homem trabalha comigo, é um excelente alfaiate, mas ele não fala inglês. Diz ela, não faz mal. Eu não quero que ele venha para aqui só para falar inglês. É que a gente precisa dele para trabalhar. E deram-me o trabalho. Trabalhou lá por quanto tempo? 34 anos. Foi lá que eu me reformei. Foi uma vida. Foi lá que eu me reformei. Entretanto, trabalhava lá e aparece a rádio. Não, ainda foi diferente. Ainda foi diferente. Ainda foi diferente. Portanto, lá eu estava na Arqueira e vim, depois de um ano de férias, visitar o meu irmão e o meu primo de Lour, do Lawrence, e a minha família que eu tinha por aqui. O de Lour era presidente do SIS e nesse tempo os presidentes das organizações como o SIS iam para os programas da rádio anunciar as suas visitas. Tal dia vamos visitar o Conselho de tal em Manteca, outro em Modesto, tal assim, e ele foi a um programa de uma senhora que era de origem madeirense e era numa estação de Lodai, KLBS. O Lour vai no domingo ao programa dela, convida-me para eu ir com ele e faz as suas apresentações, e ela diz assim, de Lour, porque ela era já nascida aqui, falava inglês, português, mas era arrastado. E ela disse, de Lour, tu que me fazias tanto bem aqui, que eu precisava tanto de um assistente aqui, e ele disse, não, olha, este que chegou agora das ilhas, este é que era bom para isso. E ela vai e convida-me. E então eu gostava muito, porque a minha vida lá era cantar. Era microfone. Era microfone. E eu estava na Arqueira a trabalhar num plywood do Georgia Pacific, a puxar folhas para fazer o plywood, de um belt a andar com toda a força, e é da madeira verde ainda que vem pelas lâminas e bota as folhas. Não era muito suave. Não, porque primeiro que eu já achasse um jeito de puxar a folha direitinha para cair no carro ali ao meu lado, eu parti muita folha e apanhei muitos recados. Porque não era suposto partir, era um prejuízo para a companhia, cada folha que se partia. Então o Sr. Zalino vê então no rádio uma oportunidade de mudar de ares. Pois esta senhora faz-me esse convite e eu vou para trás para a Arqueira e digo à minha tia que eu tinha muita pena de a deixar, porque ela só tinha perdido o marido, que também já estava lá.
e disse à tia, e ela que era muito amiga de cantar, vinha da Arqueira para os programas aqui do Val, cantar aquela moda antiga com a viola e tal. Ela vinha, ela gostava muito de cantar. E como sabia que gostava muito de cantar e que eu gostava e que era uma pessoa ideal para isso, ela disse, não, eu tenho a minha filha e o meu neto, Vai, aproveita porque isto é uma oportunidade para ti. Sim. E assim foi. Vim então para a casa do Delor e fui para o programa dessa senhora. Ora, o Delor ia pelas cidades visitar os seus conselhos e dizia que estava naquele programa. E era moda haver membros do programa. Eu lembro os membros. Todos os teus tinham nas cidades todas o Franco Dias, na Califórnia, o Franco Dias ia também. A Dona Mimi e também tinha. Ok. O Delor começa a convidar os seus amigos para serem membros do meu programa, era $1 por ano. Eu fiquei rico. Mas era assim, era a moda. Okay? Mas havia umas festinhas, não se faziam umas festas, umas partidas de cartas, fazia-se umas coisas, tinha a festa anual, não é? Sempre ajudava. Não, eu não tenho razão de queixa. Eu estou-me a referir, mas houve o que aconteceu comigo, é porque eu arranjei muitos membros para o programa da senhora para ela. E estávamos a ensaiar um espetáculo em casa do Delor, que ele tinha lá um shed muito grande, e a planear já um espetáculo com comédias, porque eu trouxe de lá uma caixa daquelas de charutos cheias de livrinhos de comédias, que a gente representámos lá, e representei-as aqui também, e ainda estão aí, guardadas. Toca a ensaiar. Ela achou que eu estava a criar muita popularidade, não era para mim porque o programa era dela. Chama um dia para o Delor, para a casa do Delor num sábado, a dizer que eu não fosse para o programa no domingo, porque não tinha lugar para mim, que eles iam amanhar o estúdio, não tinha lugar para 2 pessoas. Quer dizer, a inveja fez com que a Sata pegasse no seu isolamento. Olha, os membros do meu programa e os meus amigos ficaram furiosos com aquela mulher e trataram logo de ver se arranjavam uma estação que me desse um programa. Foi aí que foi para Stockton? Foi aí que fui para Stockton. E aí esteve muitos anos? 34 anos. 34 anos. Eu comecei no dia 7 de fevereiro de 1965. Portugal em Marcha. Portugal em Marcha, sempre. É o recorde. E abri com o fado, o cartão de visita. A minha cartão de visita que era: eis meu cartão de visita, com o meu nome remetente, deste Isalino dos Santos, sem vaidade nem encantos, bem o sabe toda a gente. Esta era a abertura do programa. Eu gravei isto no Rádio Clube de Angra. Gravei este e o Fado Campino, do Fernando Farina. Fiz a minha estreia lá em 1955. Portanto, o senhor veio para aqui, quantos anos tinha quando veio para os Estados Unidos? Eu vim fazer 30 aqui. Vim com 29. Bem novo. Vim fazer 30 aqui. E viveu praticamente toda a sua vida em Stockton? Sim, só mudei de lá para aqui, para esta casa, vendi a minha casa lá. Bem, entretanto, a sua esposa faleceu? Ela faleceu em 2011. Tem um filho, desde do casamento? O filho, que já tem 41 ou 42 anos, e um neto que fez agora 18 anos este ano. Sr. Isalino vem viver para Troloc e eis que toda a gente quer o Isalino dos Santos para participar nestas festas. Ai não. E começa a participar. E eis que as pernas estão-me a faltar. Não, mas não precisa, para cantar basta estar sentado, não precisa estar de pé. O grupo folclórico da Casa dos Açores, eu devo muito àquela gente. Eles querem-me lá, sabem que eu não posso, mas eles querem pegar em mim, não vou dizer ao colo porque não soa bem, mas para subir para os palcos, ajudar, e descer. Porque a voz continua. Mas eu não posso. O problema é as pernas. Mas o senhor já está naquele grupo já há tempos.
é muito estimado por aquela gente toda, que eu sei, eu também sei. Eu não me convém dizer, porque mas claro, mas graças a Deus. Mas graças a Deus, Graças é um grupo Deus. de gente muito amiga com o senhor, de diferentes idades, Yes. e que veem o senhor como o ídolo deles. Graças O senhor a Deus. talvez, não é a cabeça do grupo na medida que a senhora, Não. a senhora Pascoalina. ela quer dizer, que é a maneja ali, aquela que anda ali. A ensaiadora. Ensaiadora, o grupo está muito bom, até porque nós já até combinamos com ela para falarmos sobre isso, que eu quero ver se ela se convidei e ela aceitou o convite. Vai ser bom. E eles atuam muito aqui à volta e o Sr. Zalino está sempre presente. Quando pode, quando a saúde deixa, até aqui tem sido. Eu penso que eles nunca foram a parte nenhuma atuar sem eu ir, se não me recordo, eu vou sempre para fora para São José, para Hollister, para onde a gente temos ido. Estou sempre com eles. Eu, quando se fala em música, eu não percebo nada de música. Pode ser. Eu sou um zero à esquerda de música, mas gosto muito de música. E sei apreciar a música. Gosto e sei apreciar e sei quando a pessoa sabe ou não sabe. E não percebo. Mas eu recordo, como há pouco disse, recordo ainda do senhor cantar naquelas ilhas. E outro dia vi como é que eu vou dizer, o Henrique Trelou. Ele parece que está no pico. Não está? Ele já morreu. Já morreu? Já morreu. Eu ouvi falar no outro dia numa reportagem que um Trelou que está no pico, não sei quem é. Pode ser outro de família ou com esse nome, mas o Henrique infelizmente morreu. Ele morava no Isto. Ele veio cantar aqui a Gastino. Sei. Ele cantava daquelas... Estava na paneira, eu estava... O Manuel das Cebolas, lembro-te, recordo do Manuel das Cebolas. Era aquele tipo de música. Estilo dele, era o estilo dele. Ele tinha muita fama nessa área. Era humorístico no palco. Ele mesmo fazia aqueles gestos engraçados. Exatamente. Era engraçado. Por acaso, calhou, há um ano, precisamente há um ano, fez ontem, há um ano que eu viajei para os Açores e na minha viagem e o Sr. Henrique Cordeiro, que agora está a viver em Andes. Ele tinha-me dito que ia. E trocamos impressões. Não, falamos sobre música e ele estava a olhar para mim, quer dizer, porque eu recordo muito dele e da irmã dele, recordo muito daqueles espetáculos. Até quando falaram o Sr. Isalino dos Santos. Está a ver os cartazes aqui em cima? Sim. Fomos às ilhas cantar Graciosa, São Jorge, Pico e Faial. Este grupo, a Ariovalda, eu, o Joaquim dos Fados, o Henrique Cordeiro, foi só os 4. E fomos cantar, O senhor recorda com saudades os tempos em que o senhor andava de palco em palco, em que o senhor andava de correte em correte, em que o senhor participou em danças de carnaval, em que participou em comédias, tudo isso. O senhor tem uma riqueza, tem uma memória como é dizer, um livro com todas essas facetas da vida. Eu havia ter escrito. Era bonito, não era? Havia ter escrito, O senhor tem muitos momentos na sua vida. Eu ainda fiz parte já ouvi falar na água corrente? Eu ouvi falar, porque sabe porquê que eu ouvi falar? Porque tinha uma senhora Humberta, que era a esposa de um senhor Jacinto, que era empregado da alfândega, que fazia parte da água corrente. E ela era madrinha de uma irmã minha. Portanto, eu ouvi falar no Teatro Inglês. Eu tive a felicidade de ser convidado, já estava na tropa, de ser convidado para participar na água corrente. Dizem que foi um espetáculo grande. Era uma opereta. Era bonita, era linda. Não me recordo. Eu tenho fotografia disso no Teatro Miquelense. Fomos a São Miguel apresentá-la no Teatro Miquelense. Adorei ir lá. E também participei no grupo folclórico de Angra do Heroísmo, com o Sr. José da Lata, o Sr. José Pereira, Bagaço, o Sr. Laurento Tencourt, porque esse então faleceu já muito depois disso. O Sr. Não me lembro agora o outro nome do outro que tocava violão com o Laurento Tencourt.
eu participei e era raparigas e pessoal de São Bartolomeu, à entrada de São Bartolomeu, que é que faziam parte daquele espetáculo, e eu participei. Isto foi nos anos que? Nos anos 57, Sim. 50 e... Eu era jovem, 57, tinha 7 anos, não me recordo bem desse tempo. Mas eu já estava na tropa quando me convidaram para participar no grupo folclórico, e fomos à Mata da Serreta representar para o Presidente da República o Ramalhens. Veio à terceira e fomos a representar para ele. Já apresentei aí no Facebook essas fotografias do nosso grupo lá, e eu tenho uma com muita honra, estar a dar um aperto de mão ao Sr. Presidente da República, que ele veio-me a cumprimentar comigo, que também era um dos que cantavam a desgarrada com a rapariga de São Bartolomeu, que está agora no ISTA. Não conhece a Nélia? A Nélia que veio do ISTA já aqui umas vezes. E é uma rapariga tua, uma rapariga, sei quem é? É a mãe dela. Oh, eu conheço a Nélia, sim, já veio atuar para a Casa dos Açores. E veio aqui a Thornton, à praça que eu apresentei. É muito enérgica, muito enérgica, tem uma voz boa. Linda, Por acaso até já vi. No Porto Judeu, aquelas sociedades continuam ou... Não. Os castelhanos ofereceram a casa à freguesia, à junta de freguesia. Hoje está lá escrito em letras bem gradas, é Associação Cultural de Porto Judeu. Tem outra palavra. Sim. Que eu tenho aí, até as placas que eles me deram. Associação... qualquer coisa. Então, oficialmente é um teatro do Porto Judeu. E os ciganos? Os ciganos depois deram a casa e fizeram-se. Havia uma grande rivalidade entre as duas sociedades. Até mesmo em famílias. Havia naquele tempo. Eu ouvi falar, não vivia ali, mas havia mesmo as grandes. Haviam. E isto acabou por desaparecer. Os castelhanos agora a casa deles agora é só para jogar as cartas em baixo. Mas quer dizer, mas as pessoas mesmo, quer dizer, acabou, essa rivalidade acabou e... Acabou. Ou ainda há um... Há talvez 5 ou 6 homens que me dizem que ainda estão em baixo nos castelhanos, em baixo a jogar as cartas e a beber bebidas do bar, que eles têm um bar, e ainda botam o pé. Ainda hoje que aquela casa não é de ciganos, mas eles não querem ir lá. Eu fui lá em 2013 e eles fizeram uma homenagem lá, porque eu fui celebrar 70 anos de cantar na Casa de Povo. Eu tinha 79 quando fui e fazia 70 anos que eu comecei lá. E então eles organizaram um espetáculo naquele teatrozinho em que convidaram para eu participar. Eu cantei 4 números do meu CD e ainda teve pessoas que eram muito minhas amigas e ainda foram àquele... Um era um primo meu, o pai do Carocho, este Carocho que vem aí. O pai dele é meu primo, filho de irmãos. Ele não foi aos ciganos, não era aos ciganos, já não ia para ali. Já não foi lá. E mais uma outra pessoa ou duas que me disseram, eu gostava muito de te ouvir, mas eu não boto os pés ali dentro. Parece mentira, não é? Ao fim de tantos anos, naquele tempo, mas ao fim de tantos anos, ainda bem lá no fundo, continua aquela rivalidade. É verdade, Sr. Isalino, a gente tínhamos conversa, nunca mais acabava. O senhor é um homem de história e até dá gosto ouvir o senhor falar. Mas é como eu digo, eu não percebo nada de música e eu sou o seu fã. Muito obrigado. Eu gosto de ouvir cantar. Muito obrigado. Sempre que o senhor canta, eu gosto de ouvir cantar. Muito obrigado. O senhor também esteve no Gala Center também, não foi? Também foi homenageado. Fui homenageado com a Cidélia Maria, yes.
Foi um dia... Uma honra, foi uma honra. E foi um dia espetacular. Eu tenho ali a oferta que eles me deram, que é uma espécie de uma... É intransparente, mas eu mostro quando for para fora. E eu tenho aquilo com uma grande estimação. Tenho aí imensas coisas que me deram lá, a junta de freguesia. Diga, ela está a dar sinal. Mas, não, a gente depois vai filmar isso. Mas aquele dia foi uma homenagem, quer dizer, uma homenagem merecida a todas aquelas lá no Porto Judeu? Não, aqui no Galo Centro. No Galo, yes. Foi um dia espetacular. Pena que eu já não podia andar, teve que me pegar no braço. Tinha mesmo cordas no chão, fios de todos os lados, eu tinha medo de tropeçar lá, mas eu precisava mesmo de que me ajudassem. Mas só sentir-me ali a participar num espetáculo daqueles, foi uma honra enormíssima. Juntamente com os outros artistas que também têm. Cada um do seu valor. O seu valor, que o seu estilo, cada qual que absolutamente, não. Qual, e é bom que não somos todos iguais, não, é bom. Foi um espetáculo, o que se pode chamar espetáculo. Espetáculo com classe. Com classe. Porque às vezes há espetáculos, mas não tem classe. E aquele teve classe. Teve classe. Desde as crianças do Luso, que fizeram lá uma maravilha, e até o resto do pessoal todo, que foram convidados, muitos deles. O Sr. Isalino, por exemplo, se fosse convidado por uma festa qualquer, a participar num espetáculo, ainda se sentia com forças capaz de ir para cima de um palco com esta idade? Porque a voz parece que está lá, a voz nunca desaparece. Era capaz de fazer uma perninha, como se costuma dizer? Eu escolhia. Eu já não tenho a resistência de respiração como tinha de antes, não tenho. Mas ia escolher uma música adequada para a sua voz? Eu escolhia porque eu tenho... Isso é tudo livros de letras, de músicas, fados e everything. E... o senhor escreve a sua própria música? Eu escrevi, eu tenho alguns dos meus CDs que são da minha autoria, estão no meu CD. Vocês vão ao CD, tem aí naquela caixa. Andou aí um grupo aí, que eu lembro, houve um grupo aí que teve uns rapazes que chegaram a formar um grupo, o Dimas... Não é do meu tempo. Não, tem. Foi recentemente. Eu tenho um disco que gravamos, Eu lembro-me deste tenho um disco, foi o Luís Garcia, foi o Sam Lino, foi o António, que toca bass, irmão está bem. É melhor mostrar o disco a vocês. Está bem, a gente depois mostra. Mas foi um grupo bom. Fizemos um espetáculo o falecido, que em paz descanse, o Adelino Toledo também participado, não? Ele participou, eu gravei aqui um disco com o Adelino Toledo e as irmãs e o Dimas até que foi o técnico aqui no meu computador. Gravou mesmo neste estúdio. Com modas regionais, o Dimas tocou viola, tocou violão, tocou bass. E depois fizeram um mix. Tocou o keyboard. Ele é quem encheu a música daquele CD todo, de modas regionais. Ficou uma maravilha, E a outra fizemos na Casa dos Açores, fizemos uma festa para angariar fundos para a despesa daquele disco, CD, e foi na Casa dos Açores, com músicas também muito bonitas. Já que está falando na Casa dos Açores, e a gente estamos com esta, infelizmente, epidemia, não houve a festa da Casa dos Açores, não há festas nenhumas. Não. Como é que se vê essa situação? Com muito pesar de mim, com pena de mim e de todos os outros que gostam de fazer o mesmo que eu faço, ou que fazia, e que não temos oportunidade de... E o povo precisa. E o povo está com uma sede terrível. O povo precisa. Está com uma sede terrível. É lamentável. Muito lamentável. Muito. O Sr. Isalino pensa que
depois desta pandemia, quem sabe se ela... Mas quem sabe quando é o depois? É isso que eu ia dizer. Se o mundo volta a ser o mesmo, pensa que o mundo voltará a ser o mesmo, ou haverá, como é que eu digo, o povo terá medo para sempre do que se passou? Não, vai ter pessoas assim, vai ter pessoas assim. Mas no campo de geral? Mas no geral não vai. Não. A primeira vez, na primeira altura que disserem podem abrir os teatros ou a Casa dos Açores ou para uma chamarrita ou um baile antiga, As pessoas correm logo. ou um baile de roda, vai ser enchentes. Não há nada que os aguente. Estão com uma sede terrível. Então, ou com máscaras ou sem máscaras, eles vão ir. Vão porque... Está na nossa cultura, está tudo deprimido. Faz parte da nossa cultura e faz parte até, eu digo que aquilo é um bálsamo para a nossa saúde. Quem gosta daquilo, aquilo é bom para a saúde das pessoas. Mas às vezes é complicado na medida em que as distâncias são grandes para os ensaios. Às vezes é complicado. Muito. Para os ensaios. Nós estamos a falar em distâncias largas. No nosso grupo tinha um homem que vinha de 3 horas de viagem para o ensaio. É preciso gostar muito. Yes. É preciso gostar-se de uma coisa muito para fazer isso. 3 horas por um lado e 3 horas para o outro. 6 horas a conduzir para fazer parte de um grupo, seja ele qual for. É de louvar. É de louvar. É de louvar uma pessoa assim. Vê a nossa juventude, vê o futuro risonho para nós, para a nossa juventude. É muito complicado. É muito complicado porque há muitas coisas que frisaram e que agora vão ser obrigadas a mudar, e a nossa juventude, eles agora estão muito amarrados porque não podem fazer. Estão a fazer às escondidas, 500 pessoas numa praia ou numa garagem ou seja onde for, e vão se complicar por causa disso, porque a doença ainda está por aí. Está bem ativa. Eu ouço as notícias bem atento com este desejo disto acabar. Estou sempre atento com a esperança. Já vi uma notícia agora. E olha que as informações são bem poucas, são bem fracas, porque eu ouço médicos, eu ouço cientistas que vêm nas notícias e é sempre, ainda não sabem quando é o pico. O senhor diz-me que ouve, eu também ouço, e a minha curiosidade é, eu ainda não ouvi 2 médicos, os 2, dizerem a mesma coisa. Igual, não. É isso é assustador. É assustador, não conseguem 2 médicos falar de uma doença e dizerem a mesma coisa. Não sabem. A nossa cultura, com o passar dos tempos, a migração não vem. A migração parou, as pessoas já não imigram, vivem lá nas nossas terras. Como é que vê os nossos costumes, as nossas tradições no futuro, em terras, neste caso, americanas? O que eu vejo é assim, se isto acabar, ainda há muita juventude que estavam e ainda podem continuar, como os do Luso, que eram um monte de 50 ou não sei quantas crianças. Isto é uma comparação. Sim, senhor. Ainda há muita juventude que participam nos grupos folclóricos, como o Mar Alto e o São José e outros mais. Se isto acabar a tempo, que eles não percam o entusiasmo, a embalagem. Completamente, sim, temos salvos, porque aquilo volta outra vez, aquece e traz outros mais e vai continuar. Mas se é para levar daqui a 1 ano ou 2 ou mais, esquece-te. O senhor não vê, por exemplo, os nossos jovens estão metidos em grupos, será que estão porque os pais ainda estão debaixo do domínio dos pais e os pais que ainda são... Ou eles de livre vontade querem participar? Os que eu conheço, é como o senhor já deve ter visto, os que foram organizados dentro da Casa dos Açores, este grupo enorme, bonito, que a gente tivemos. Dali saíram grandes tocadores. São rapazes que estão à sua vontade, querem tocar, gostam de tocar, procuraram aprender para tocar. Esses ninguém os obrigou. E como esse há mais.
Os do Luz ou aquelas crianças, eles fazem um sacrifício terrível, que é desde este tamanho até não sei quantos. Fazem estão com aquele sangue na guerra, ainda ninguém os vai tirar por enquanto. Sou Isolino, estamos a falar da nossa juventude, há muita gente jovem a cantar. Felizmente, temos muitas jovens, temos uma Lisandra que canta lindamente bem. Yeah. E temos o David Garcia, também. O Jorge Costa, também. O senhor pensa que nós também aí estamos bem servidos? Sim. Estamos bem servidos? Eu não vejo, bem, eu não vou... Não vale mencionar nomes. Não. Isto é para ficar vamos falar, vamos falar de um modo geral. Não vamos falar. Sim, temos estes que o senhor nomeou. Estes porque os mais são mais perto de nós. Mais perto de nós. Sim. Há muitos, gente, aqui há muitos. Acha que o futuro está garantido? Neles, nesse sim. aspecto? Neles, sim. E há outros? Eles são novos. Eles são novos e agora que estavam na força. E o talento está. O talento está. E estão sendo bem apreciados, bem colhidos, bem apreciados pela nossa comunidade. É claro que é assim. Nosso Senhor não agradou a todos. Não, isto e nenhum destes. Não. Eu nunca pensei em semelhante coisa e nunca podia fazê-lo, mesmo que era uma falta de juízo. Nenhum pode dizer que vai agradar a todos. Não, é o nosso cada caso um dentro da sua capacidade. É o nosso caso aqui que nós estamos aqui a fazer. Nós sabemos que não agradamos a todos, mas isso não importa. Nós fazemos para aqueles que gostam, os que não gostam, não é assim. Mudam, tem muitos no computador. Mudam, exatamente. Aqueles que gostam, nós trabalhamos para eles, entregamos de alma e coração. Os que não gostam, não querem, paciência, beira de prato. Até porque há uns que ninguém os agrada. Sim. Tem um feitiço tanto esquisito que ninguém os agrada, seja de uma banda ou não. O senhor sabe isto muito melhor do que é mais experiente da vida. Nós costumamos dizer, há aqueles que não sabem, não querem saber e têm raiva quem sabe. Isto é um ditado muito antigo. Eu costumava dizer isso em brincadeira. Mas isso é realmente... Há uns que não sabem, há uns que não querem saber e outros que têm raiva a quem sabe. Por natureza deles, não se contentam com nada. Há crítica, é só crítica. É só pôr para baixo. É só pôr para baixo. Mas é isso, a gente costuma dizer, é para o lado que eu durmo melhor. Algumas críticas são construtivas e outras são bem tristes. Mas às vezes a pessoa até mesmo para fazer uma crítica destrutiva tem que ver. Portanto, teve que ver. Portanto, teve que ver o que se fez para depois falar. Portanto, também teve a sua oportunidade de ver. De qualquer maneira... Eu tive um orgulho muito grande de ter podido trazer o grupo das teatros do Porto Judeu aqui para as festas de Gastino. Sim, meu amigo viu. Sim, senhor. Eu que fui a origem disso se mexer. Depois eu pedi a 2 ou 3 pessoas que agora não preciso mencionar. Não vale a pena. Para se encarregarem disso, porque eu já estava incapacitado, já não podia... Para estar à frente da coisa. Porque eu já não podia fazer isso. Eu fiz o que pude. Fiz chamadas telefónicas, pedi ao presidente da festa de Gastino, apresentei o que era. O projeto. Perguntei se ele gostava de trazer aqui à festa. Ele ficou muito entusiasmado e então os outros de fora mais podiam fazer melhor do que eu, encarregaram-se disso, mas tive muito orgulho de ter podido começar a trazê-los aqui. Eu vi um abraço muito apertado de uma jovem. Eu tenho uma memória boa. É verdade. Eu recordo um abraço. Ainda podia ir lá acima e ela veio cá abaixo. Um abraço muito saudoso, um abraço de um obrigado muito grande. Reconhecimento. Exatamente. Isso ficou recordado isto. Yes. Isolino, agora sim. Agora o tempo já é escasso e a gente não podemos... Se eu tinha conversa para a gente, se eu tinha areia para a nossa caminhonete, sabe uma coisa, um troco grande para muita coisa. Sabe uma coisa, é também, já me sinto... Continua. Já me sinto...
Eu acho que muitas entrevistas, Eu não consigo. já fiz na rádio Sim. 2 para Los Banos e uma para Artígia. Mas aí a sua, E depois esta gente também fica farta de saber tanto de mim. Sabe uma coisa? Nós, isto que estamos aqui a fazer, eu não considero entrevista porque eu não sou entrevistador. Não. Eu considero isto, é uma conversa entre um imigrante e outro imigrante. Tá bom. Percebe? É isso que eu gosto. Até é bom porque eu não sou artista para entrevistas. Pois, e é muito menos locutor para isso. Somos duas pessoas que conversamos. Isso, claro que sou gaiteiro. Muito popular. Sim. Ora, eu vou acrescentar mais uma coisinha aqui. Eu fui criticado por ser uma pessoa que vinha do palco do Porto Judeu para os palcos de Angra e para os palcos das outras ilhas, e eu trouxe comigo aquilo que eu aprendi e cultivei na minha freguesia. A humildade. Eu fui criticado, e tem pesar de não havia dizer o nome dele, porque ele já faleceu, coitadinho, não se tem a sua alma, mas não, eu nunca devia vir para a audiência cumprimentar as pessoas antes de cantar. Isso era para manter uma distância. Para manter uma distância. Sabe, aquela pessoa, uma pessoa de Angra que... Não, com certeza. Eu já estou a ver o que é que quer. Não, mas o senhor era o senhor. Era o senhor. O senhor não era outra pessoa, era o senhor. As pessoas vinham, estavam habituadas a ver-me nas freguesias e quando me apanhavam era... Não há aquele ditado que quando o gorgulho se apanha na farinha já pensa que é cameleiro. Ou cameleiro, lá que é. Pois é assim que eles dizem. Não, eu acho que a pessoa pode ser... Fui sempre assim. Pode ser, como é que eu vou dizer, pode atuar profissionalmente, mas ser popular ao mesmo tempo. Pois, percebe? Não, mas essas pessoas que eram de Angra e que andavam na ponta de pé, bicos de pés. Bicos de pés. Não achavam bom, porque eu havia de estar lá atrás do pano, e só aparecer na altura que via essas palmas. Não. Mas o senhor não se sentia fazer aquilo? Era o senhor? Não, porque... Sentia-se bem, era assim? Era uma inconsciência, porque as pessoas procuravam-me. Quando sabiam que eu estava, iam procurar para falar comigo. Isso era importante, pois o senhor tinha aquela humildade em que foi criado. Não ia mudar só porque ia cantar não era o meu feitio. Não era a sua maneira de ser. Não era a sua maneira de ser. Não. Nós vamos filmar aqui este estúdio, estes 45 rotações que já são ultrapassados, que eu estou a ver aqui, aquelas bobines, enfim, tudo o que sou de um programa de rádio. Antigamente era aquele prateleiro que está ali embaixo, estava cheio das bobines maior. Daquelas. Do reel to reel, não é que chamam? Estava cheio. Outro dia eu trouxe o balde de lixo cá, azul, e tinha desafios de charruas, vinham para aqui para as matanças do Franco Borba, e eu ia gravar porque eu tinha o meu programa, eu queria botar também essa, era a minha vida também. Exatamente, com certeza. Eu tinha gravações que o Rodolfo Brum me fez do Rádio Clube de Angra para o meu programa. Pois, com certeza. Eu tinha coisas boas. Dedicou-se de alma e coração? Sim. Eu não era profissional, mas naquela altura fazia muito. Naquela altura aqueles programas de rádio eram muito importantes para a comunidade portuguesa. Eu fiz o que pude. Mas era muito. Eu recordo anúncios de funeral, que morria fulano, as pessoas sabiam através da rádio. Grátis. É isso que eu quero referir. Nunca levei um penny. Grátis. Os serviços fúnebres, onde é que iam ser feitos? Grátis. Tudo grátis. Procura de trabalhos, informação sobre trabalhos, pessoas que procuravam trabalho, grátis. As festas portuguesas, tudo de graça. Tudo isso, exatamente. Tudo de graça. Tudo isso fazia-se e anunciava-se naquele tempo. Eu lembro do Sr. Isalino, que já estou aqui também já há anos, Sr. Isalino, eu lembro do Sr. Franco Dias, também tive o prazer de conhecer e estar na sua casa a conversar com ele. E mais, ainda continua, o Sr. Miguel Canto e Castro, sei lá, tantas pessoas que passaram pela rádio que eu já conheci, também conheci o Sr. Joaquim Esteves, em paz de descanso, também conheci todas essas pessoas, porque o Sr. Joaquim Esteves já foi talvez mais moderno, mas no seu tempo a rádio era feita, era assim, mas agora tudo mudou, agora é tudo diferente. Eu fui convidado, quando vim para aqui, e ainda em Stockton,
que eu tinha este estúdio lá e mais coisas que ainda pude trazer, porque o quarto aqui não tinha lugar. Convidado para ir para a internet. Sim, para o grupo. Para o grupo. Para o João Manuel Dias. João Manuel Dias, estava sempre, quando me encontrava, eu em não sei quantas horas, ele dizia, em monte aquilo e não tem muitas despesas nem nada. Pois, não, a primeira coisa, a minha esposa era o meu braço direito a atender aos telefonemas. Naquele tempo as pessoas chamavam para dentro, participavam constantemente. E ela era o meu braço direito, ajudava-me a escolher, eu dizia o que queria, sabia onde é que estava tudo com rótulos e tudo, bem organizado, agora não estão. E quando ela faleceu, eu não sentia coragem de começar sozinho. Sim, sozinho. Fez uma falta grande. Muito grande. Não só na rádio, como na sua vida. Isso então nem sequer se fala. Ora, vamos então terminar a nossa conversa. Para mim... Só quero agradecer... Não, a gente vai chegar lá. Para mim sou eu que vou agradecer a si. Quero-lhe agradecer esta honra que nos deu, de ter aberto as portas da sua casa, dando a nós, eu falo por mim, por Osvaldo. O Osvaldo já participámos juntos em espetáculo em Stevenson. Sim. Este jovem era deste tamanhinho também, agora já é um homem. Já é um homenzinho e é que faz tudo isso. É o nosso braço direito e esquerdo, e enfim, é o nosso Congratulations. E nós queremos agradecer. Keep up the good work. We need you. Eu volto a dizer que foi um prazer enorme. E oxalá que no futuro próximo nós possamos ter mais uma conversa destas, porque eu sei que muita gente o vai ver através do YouTube, não só aqui como na Ilha Terceira. E aí o senhor tem agora a oportunidade de dizer o que quiser e despedir-se desta gente. O que eu tenho, o mais importante agora no final do tempo, é agradecer a oportunidade que me deram de eu voltar a explodir isto que está aqui dentro de 86 anos acumulado para alguém que ainda gosta de saber aquilo que eu fiz ou que pude fazer, que isto é um resumo, é claro que em poucas horas não se podia fazer uma vida. 86 anos, mas quero agradecer esta oportunidade. E eu quero desejar a vocês muito sucesso nesta arte, neste trabalho que estão a construir, para bem da nossa comunidade também. E eu sei lá que um dia eu possa ser útil noutra ocasião qualquer e noutro sentido qualquer. Não sei como, mas o Zalindo Santos está cá. O Zalindo Santos é sempre útil à nossa comunidade. É só. Só a sua presença a nós já é uma grande coisa. Muito obrigado. Boa tarde. E até uma próxima. Até uma próxima. Muito obrigado.